Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Eu estou com alguns textos na Bíblia que eu quero comentar com os irmãos. Atos, no capítulo 4 e no versículo 12, a Bíblia diz assim: e em nenhum outro há salvação. Isso é Pedro, né? Pedro falando acerca de Jesus, Pedro pregando acerca de Jesus. Aí ele diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Você está entendendo isso aqui? Em nenhum outro. Consegue entender isso? Em nenhum outro há salvação. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É isso que Pedro está dizendo quando ele está pregando. No dia em que o Espírito desce, logo após, não é? Logo após todo o mover do Espírito Santo que batiza todo mundo, enche todo mundo, e vem as perseguições, vem os reboliços na terra, e Pedro é obrigado a pregar e explicar e dizer para todos aqueles que os ouvia, todos os que o ouvia, Pedro então vai dizer para eles: em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro. Entenda isso. Não sei por que as pessoas têm dificuldade de entender isso. Atenção, católicos, espíritas, budistas, sheitonoítas, islamitas. Não importa a religião. Não importa quem seja. Olha o que a Bíblia está dizendo. E em nenhum outro há salvação. Estou lendo pela terceira vez. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Entendeu isso? Quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo de número 5, aqui está escrito: porque há um só Deus e um só mediador. Há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. Só há um mediador entre eu e Deus, a Bíblia está dizendo. Quem é esse? Paulo diz aqui: Jesus Cristo, o homem. Então veja, não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, e não há nenhum mediador entre Deus e os homens. Paulo nunca nos ensinou a clamar a Ele, a pedir a Ele. Pedro nunca nos ensinou a pedir a Ele alguma coisa, a acender vela para Ele, a fazer um terço para Ele, a rezar o Pai Nosso para Ele. Pedro nunca ensinou isso. Tiago nunca ensinou. Nenhum dos apóstolos, nem Marcos, nem Mateus. Nenhum dos apóstolos. Ninguém na Bíblia nos ensinou a acender velas para eles, nem fazer nenhum pedido a eles. Nenhum deles. Todas as vezes que Paulo, Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, seja quem for, que pregava em nome do Senhor, dizia o quê? Que nós clamássemos a Ele, que pedíssemos ao Senhor, aquele que morreu e ressuscitou. Qual foi dos apóstolos que teve o poder de morrer e auto-ressuscitar? Qual deles?
Outra pergunta: quem deles foi para a cruz? Por mim e por você. Você foi salvo pelo sacrifício da cruz por meio de quem? De Pedro, Paulo, Tiago, João, o Papa. Quem? Quem foi para a cruz? E quem é o único mediador entre Deus e os homens? É Maria? É Maria Madalena? É Paulo? É Tiago? É João? É um dos apóstolos? É Mateus? É Marcos? É Judas? É um deles? Não. O único mediador entre Deus e os homens chama-se Jesus. O único que foi para a cruz chama-se Jesus. E a respeito da nossa irmã Maria, que nós respeitamos muito, uma jovem que foi escolhida para ser a portadora, foi a primeira barriga de aluguel. A primeira barriga de aluguel na terra foi a barriga de Maria, porque Jesus não tinha o DNA de Maria. Se fizesse o exame de DNA em Jesus, iria descobrir que ele não tinha o DNA de Maria e nem de José, porque Jesus não era filho, biologicamente falando, dele, de Maria nem de José. Porque Jesus não nasceu por vontade humana, por relação sexual de Maria e de José, porque ela foi virgem até Jesus nascer. Depois não, a Bíblia diz que eles tiveram filhos. Maria teve filhos com José. É ilógico pensarmos que Maria iria viver com José sem ter relação sexual, como alguns acreditam. Maria morreu virgem. Não. Agora, Jesus, se buscássemos no DNA, iria provar que Jesus não tinha o DNA de Maria e nem de José. Até porque Jesus não nasceu por vontade própria de Maria e de José, por relações sexuais entre Maria e José. Não. Ela era uma virgem e o Espírito Santo operou um milagre e colocou ali no ventre dela a primeira barriga de aluguel. Na história chama-se barriga de aluguel de Maria, porque Jesus não tinha o DNA dela. E Maria disse o que a respeito dele quando estava na festa? No capítulo 2 de João, quando ela foi ter com Jesus: meu filho, acabou o vinho. Ele disse: que eu tenho contigo, mulher? Aí ela disse, sua mãe, no capítulo 2 de João, versículo 5, disse: sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Ei, isso aqui não serviu só para a festa, para aquele momento, não. Ela está dando um ensinamento para a vida eterna, para todo sempre. Maria disse: fazei tudo quanto ele disser, e não o que eu digo. Aliás, aonde lemos na Bíblia Maria pedindo que alguém fizesse reza a ela, pedindo a alguém que acendesse vela a ela? Quando foi que Maria pregou que se precisava pedir a ela primeiro para depois ela ir a Cristo? Aonde está escrito isso? Em qual texto? Eu desafio qualquer um dos padres, dos leitores, dos estudantes da Bíblia a mostrar para mim dos mais de 31 mil versículos da Bíblia aonde Maria ensinou que devemos pedir primeiro a ela para depois ela ir a Cristo. Aonde há na Bíblia um texto que Maria é intermediadora entre Deus e os homens? O texto eu já dei. O texto diz que o único mediador é Jesus entre Deus e os homens. Então não tem Maria, não tem José, não tem Paulo, não tem Pedro, não tem Tiago, não tem João, não tem ninguém. Quem salva é Jesus, quem cura é Jesus, quem batiza é Jesus, quem livra é Jesus, quem foi para a cruz é Jesus. Então para de besteira, irmãos, para de bobagem, olha para a palavra, desafia. Pega a Bíblia e vai perguntar lá para o padre. Vai perguntar: padre, mostra aqui para mim onde é que está escrito que nós temos que acender velas para Maria, para Pedro, para Paulo, para Tiago, para João. Onde está escrito aqui que Maria é mediadora entre Deus e os homens? Onde está escrito aqui que devemos pedir a alguns dos mortos, acender vela para alguns dos mortos, rezar para alguns dos mortos? Mostre na Bíblia. Eu estou com ela aqui aberta, olha. Bíblia, mostre nela.
Desafie, vai lá, irmão, desafie o padre, o pastor, quem quer que seja, o bispo, o arcebispo, o reverendo, quem quer que seja, que estiver pregando contra esta verdade, seja anátema. Só a Jesus devemos clamar, só a Ele adorar, só a Ele prestar cultos. E essa história de não, nós estamos apenas venerando de joelho, venerando de boca no chão, venerando com vela na mão, venerando carregando nas costas, venerando rezando o terço, isso não é venerar Maria, isso não é venerar Paulo, isso não é venerar Pedro, Tiago e João, isso é mais do que venerar, isso é cultuar, isso é prestar culto, isso é adorar. Nós temos que ter cuidado. Jesus disse em Mateus capítulo 4, disse para o diabo, somente ao Senhor adorarás, só a Ele servirás e só a Ele darás culto. Fica alerta, hein? O relógio do tempo já vai marcar a última hora. O povo de Deus já se prepara para ir embora. Com ansiedade nós esperamos o grande momento em que Jesus virá buscar-nos no arrebatamento.